Boa noite, boa noite. Vou aqui conectar também hoje no Facebook, uma novidade. Vamos tentar fazer a transmissão também pelo Facebook, né? Olá, 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 tudo bem? Já te tudo adicionei aqui bem? no link. Vamos ver se hoje a gente consegue também transmitir pelo Facebook. Eu tenho uns amigos que. Pronto, eu tenho alguns amigos que me Vai dar cobram. para, não sei se vai dar para aparecer nos dois simultaneamente. Ah, dá sim, Dá? dá Então sim. pronto, tudo certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ficou meio escuro aqui, Kelly, no Ficou? Facebook. Eu não sei. Ficou agora. Entendi. É, a gente vai ter que optar por um mesmo, Kelly, infelizmente. Mas vamos seguir pelo Instagram, que Ah, foi o canal que eu poxa. divulguei. Deixa eu Vamos deixar para desligar. uma próxima. Vamos deixar para uma próxima. Tá bom. Pronto, eu vou desligar Vou lá. até tirar aqui, porque o headset já era para o Facebook. Como hoje não vai ser possível, vamos focar aqui no Instagram. Olá, Kleber, Leandro, sejam bem-vindos. Por favor, curtam, compartilhem. Vamos fazer o Instagram aí compreender que a gente vai tratar de um tema relevante e aí ele conseguir espalhar para o máximo de seguidores possível, né? Vamos compartilhando. Daqui a pouco o Michele vai entrar também, com certeza. É o tempo aí que a gente dá uns 2, 3 minutinhos para a gente fazer com que o Instagram dissemine aí para o máximo de seguidores possível e quando a gente realmente estiver falando do tema, a gente já tem uma audiência bacana. Mas enquanto isso, queria aqui já deixar a minha a minha palavra de alegria, né, de extrema satisfação em estar podendo aqui fazer essa live. E, se eu não me engano, a primeira live do Coelitache foi com o seu sócio, foi com o doutor Foi, Felipe, foi isso mesmo. né? E agora, meses depois, tratando também de outro tema tão relevante, tão atual, ter a possibilidade de bater um papo contigo, Kelly, vai ser extremamente interessante e com certeza vai gerar muito valor a quem estiver nos assistindo ao vivo, ou mesmo aqueles que tenham o interesse de buscar essa gravação futuramente, seja no YouTube ou no nosso IGTV do Instagram. Esse material ele não vai se perder, ele vai estar acessível a quem quiser buscar um pouquinho mais de conteúdo em relação a essa matéria. Tá bom? Antes de tudo, sei que a gente não tem tanta formalidade assim, mas eu gostaria de apresentar a doutora Kelly, né, advogada, ela é especialista em direito processual civil e trabalhista, né, diretora da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pará, trabalha assim como eu também de graça para a nossa OAB, né, Kelly, fazendo, contribuindo um pouco para a nossa categoria, e é assim que a gente vai crescendo como um corpo, né? Como a advocacia como um todo. Então, seja muito bem-vinda nesse espaço. Esse espaço também é seu. E agora a palavra é sua para suas apresentações iniciais, minha querida. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, Luciano? Assim, a nossa parceria entre os escritórios já é longa, né? É sempre muito produtiva quando a gente se pega para se reunir. Realmente são sempre reuniões longas para conversar sempre sobre assuntos muito interessantes, que são engrandecedores, né? Sempre são coisas novas que chegam para a gente. E a gente também sempre tenta contribuir com nossas experiências, com as coisas que realmente a gente tem para contribuir com vocês. E foi uma grande honra receber esse convite, né? Realmente é um assunto super novo, é um assunto que, como eu conversei mais cedo, a gente tem horas para tratar. E ainda fiquei sabendo que a gente consegue fazer uma live de mais de uma hora, né? Então, para quem fala muito como eu, isso é excelente, né? Então, eu espero poder contribuir, trazer realmente informações novas, a gente possa trazer um debate engrandecedor, considerando tantas nuances que a gente vê a partir de uma legislação
que é uma legislação jovem, mas com muitos vieses, né, que podem trazer muitas consequências, em especial para as empresas que são a maioria dos clientes dos clientes que defendemos, tanto o meu escritório quanto o teu, né? Então, sem mais delongas, os meus clientes dizem que eu faço terrorismo para eles quando eu falo sobre LGPD, mas é porque a gente tem consequências que podem se tornar graves e que podem trazer problemas muito maiores do que a gente pode imaginar. Sobretudo porque são muitos órgãos que vão estar por trás disso, né? Desde a Justiça do Trabalho até a agência mesmo reguladora, Ministério Público, Ministério do Trabalho, todos esses órgãos vão estar bastante dedicados a fazer valer a LGPD. Né? Muito embora, claro, ela não tenha sido criada com viés trabalhistas, mas ela traz muitas consequências no âmbito trabalhista, né? E que realmente esses reflexos eles vão ter que fazer com que as culturas das empresas mudem e, sobretudo, realmente a gente comece a se adequar o mais rápido possível para evitar maiores consequências, além de todos os riscos que a gente já tem realmente normalmente no nosso dia a dia, né? Sem sombra de dúvida. Falar um pouquinho aqui, Kelly, aproveitar que o pessoal está entrando, por favor, tem um coração aí, aperte bastante esse coração, compartilhem, mandem para todo mundo, porque assim a gente consegue alcançar mais gente e a gente está aqui doando um pouquinho do nosso tempo, né, Kelly, para poder gerar um pouquinho de conteúdo, gerar um pouquinho de conhecimento num tema tão árido, tão novo. Então, quanto mais gente puder estar aqui nos assistindo e reproduzir e compartilhar esse assunto, nem que seja para fomentar uma discussão e colocar esse assunto na mesa de debate, já está valendo a pena, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Realmente, esse é um assunto muito complicado. Eu até estava falando hoje numa palestra mais cedo, Kelly, que ainda em 2018, assim que foi promulgada a LGPD, a consultoria Deloitte ela fez uma pesquisa e fez uma pesquisa apenas envolvendo empresas com faturamento superior a 100 milhões de reais. Então você vê que é um nicho de empresas que ocupa menos de 10% da realidade brasileira, né? Sabe que a economia brasileira ela é formada principalmente por pequenas, médias e microempresas, né? Mas ainda assim, considerando esse panorama de empresas com 100 milhões a mais ou mais por ano, eles categorizaram 30 ações que eles entenderam como pertinentes para a gestão de risco de dados e apenas 53% atingiram metade dessas ações, ou seja, 53% alcançaram 50%, sendo um grupo de empresas que, em tese, possuem capital, né, tem poder econômico para poder colocar e fazer valer essa alteração. Imagine a realidade das pequenas, das médias, dos microempresários, em que não tem esse poder econômico, né, e que, de fato, não podem contar com o melhor da assistência jurídica, ou de TI, ou de departamento pessoal. Realmente, é uma realidade muito, muito complicada, em que sequer muitos sabem o que significa LGPD, ainda mais nesse momento, como você bem pontuou, de pandemia, em que muitos empresários hoje, na verdade, estão lutando para sobreviver, né? Então, muitos empresários eles não estão nem um pouco preocupados em entrar em conformidade com a LGPD, porque eles não sabem se ano que vem a empresa deles ainda vai estar rodando, né? Então, a preocupação primordial é fazer o negócio sobreviver. Então, realmente essa é uma dificuldade que a gente tem no momento da gente colocar na mesa dos nossos clientes a necessidade de conformidade, quando eles estão com uma cabeça totalmente focada na sobrevivência do negócio, né? Então, é realmente muito complexo, mas ao mesmo tempo eu também pontuei que muitos esperam que seja mais uma lei brasileira que não pega, né? Porque aqui tem lei que pega e tem lei que não Isso pega, tem. né? Mas isso certamente vai ser uma lei que vai pegar, porque não é uma questão estritamente jurídica ou
que venha do interesse único e exclusivo do governo brasileiro, mas sim a força do poder econômico mundial vai se impor em relação a isso, né? E já é uma lei que foi formatada justamente para atender esses interesses, principalmente da União Europeia, e esses interesses eles não vão desaparecer da noite para o dia, eles vão se tornar cada vez mais assertivos e a cobrança por essa conformidade vai ser cada vez mais forte. Então, não há nenhuma possibilidade dessa lei, né, de proteção acabar não sendo cobrada, não ter fiscalização em relação a ela. Vai existir e quem compreender a complexidade e a necessidade de conformidade o quanto antes vai levar uma certa vantagem competitiva em relação aos outros, né? Mas, já falando muito em relação a essa parte introdutória, queria começar contigo, Kelly, já direcionando um pouco para nosso tema da live, em relação ao ônus probatório, né? Queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão aqui nos assistindo e talvez não tenham tanta afinidade aí com o processo do trabalho, qual é a regra geral, né? Então, o que é que a CLT ou qualquer outro tipo de legislação esparsa já prevê em termos de ônus probatório, né? Quando se está em demanda, quando se tem uma reclamação trabalhista, o que é que a CLT prevê para que o empresário ou o empregado, em termos de armas, eles possam ter o dever de provar, não é? Como é que funciona essa questão de prova no Justiça do Trabalho? Então, como eu disse realmente, como tu chegaste comentando desde sabiamente, inclusive, né? Sempre aprendo muito contigo, né, Luciano? Obrigado. Enfim, mas a legislação ela não foi criada só com viés de proteção efetiva da privacidade, né? Ela realmente tem um fundo econômico nessa história toda, porque realmente os países que não estavam se adequando àquilo que a União Europeia já estava implementando como cultura há muito tempo estavam ficando fora do mercado, né? Mas, por consequência, tem muitos reflexos, inúmeros reflexos na justiça do trabalho e no direito do consumidor também. Mas eu entendo que na justiça do trabalho, nas relações laborais, isso acaba sendo até um pouco maior, né? Porque, em regra, a grande maioria das empresas tem realmente funcionários, né? Muito embora nem sempre tenha consumidores, mas sempre vão ter funcionários. Então, quando a gente fala de ônus da prova, na Justiça do Trabalho em especial, a gente tem uma regra estabelecida no 818 da CLT, que fala que quem alega que tem que provar. Essa é o inciso primeiro do artigo, né? O autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito. Ou seja, eu estou alegando, eu estou pleiteando, eu que realmente vou ter que comprovar aquilo que eu estou alegando. Em contrapartida, a empresa ou a reclamada que estiver tendo contra si uma alegação, se ela apresentar um fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito, ela, em contrapartida, que realmente vai atrair para si, como a gente chama, o ônus da prova, e vai ter que realmente comprovar. E aí a gente tem um exemplo clássico, que é o do reconhecimento da relação de emprego, né, que inicialmente, quando o reclamante ele ingressa com um pedido como esse na Justiça do Trabalho, ele que tem que realmente comprovar que ele trabalhava efetivamente naquela empresa, obedecendo todos os requisitos, né, da relação de emprego previsto no artigo 3º e 2º da CLT. Né? No entanto, se a empresa for lá na reclamação e ela disser nunca trabalhou para mim, eu nunca vi essa pessoa, o ônus da prova continua do empregado. Porém, se o empregador disser, não, ele foi meu mero prestador de serviço, ela está atraindo para si o ônus da prova, porque é um fato modificativo do direito dele, né? E aí, quando a gente coloca isso para a LGPD, né, a gente consegue ver um dos que vai ser aplicado, né, que é claro que a gente está aqui no campo das ideias, uma das hipóteses que a gente chama de distribuição diversa do ônus da prova, né, que é a inversão do ônus da prova. Quando aquele empregador, ele tem que é contra si, que está sendo alegado determinado fato, ele tem mais condições de produzir uma prova, o juiz vai lá e declara que realmente vai inverter o ônus da prova naquela circunstância, naquele caso. Né? E isso nasceu a partir do direito do consumidor, né? Que a gente vê que as relações trabalhistas, tal como as relações consumeristas, elas são assimétricas.
E aí, realmente, a gente precisa ter, dentro do processo do trabalho e também dentro do processo consumerista, métodos para que a gente consiga equilibrar essa relação. E aí, o dono da prova é um desses métodos para que realmente exista uma equivalência de partes, né? Uma paridade de armas dentro do processo, né? Então, é nesse sentido aí que é a regra geral do ônus da prova. Não, perfeito, perfeito. Realmente veio do consumerista, né? E o CPC absorveu na sua nova redação e depois já estava sendo aplicada praticamente na prática que nós trabalho. É a teoria, né? A teoria Da da distribuição distribuição dinâmica da dinâmica. prova, né? Então, mas o legislador reformador, né, com a reforma, ele ainda tentou ser um pouco cauteloso, acho que talvez já ciente da sanha da Justiça do Trabalho em relação a isso, deixou alguns parágrafos aí, inclusive vedando essa inversão quando for o caso de prova diabólica, né, aquela prova que o Sim, empregador não teria condições técnicas de produzir. Então, não é porque o empregado ele não consegue que eu vou inverter, mesmo que o empregador também não consiga, né? Então, se é uma prova diabólica para o empregador, há uma vedação aí no próprio texto da CLT, o parágrafo terceiro, que veda essa inversão, né? Justamente porque senão aí não seria uma distribuição de prova, e sim uma imputação é, sem um contraditório devido, né? Então aí já ficaria bem complicado. Já é muito paternalista, já ficaria até já seria imagina, né? demais. E aí, Já seria demais. inclusive, ele aproveitou para fazer uma alteração processual em virtude disso, né? Onde vai ser oportunizado para que esse empregador realmente, peraí, vamos dar um start aqui nesse processo e vamos começar novamente a instrução, se for o caso, para que realmente a empresa tenha a oportunidade de apresentar aquela prova, se realmente ela tiver condição melhor de apresentá-la, né? Então, Sim. realmente é fundamental, né? Sobretudo porque a gente também não tem como ser pego de surpresa, né? Então, realmente, a gente precisa, às vezes, de um impulso a mais ou de uma cautela um pouco maior para conseguir a produção daquela prova efetiva, né? E para que não se torne novamente desequilibrado mais para o lado do empregador, né? Porque está Pois sendo é, imputada uma porque obrigação a ele, né? você deve lembrar que muitas vezes quando virou essa febre aí no trabalho, tinha muito juiz que aplicava a inversão do ônus na sentença, né? Então, como é que eu vou Como? constituir prova? Se eu não tinha aquele ônus ao longo da instrução processual, eu não tinha nenhum tipo de dever de produzir aquela prova, né? Então, a partir do momento que se investe um ônus na sentença, é um absurdo, É um é um total absurdo. abuso, né, judiciário, porque você não permite que a parte que agora na sentença tem um ônus de se constituir, de se desvencilhar dele, né? Então era muito complicado, era muito abusivo e realmente, pelo menos tiveram esses parágrafos aqui que dão pelo menos um certo grau de civilidade aí na inversão da prova, porque era um absurdo, né? Era Não, é bem aquilo, complicado. né, que o CPC veio tentando rechaçar, que é justamente a vedação da decisão surpresa. Na Justiça do Exato. Trabalho, infelizmente, a gente tinha vários episódios de decisão surpresa, vários, inúmeros. E assim, a gente não pode produzir provas contra a gente, então a gente tem que ter cautela, inclusive, na hora de apresentar essas provas, né? Se realmente Exato. não é ônus meu, eu não tenho por que produzir uma prova que eu acho que é temerária para mim, né? Claro, isso é basilar. Eu não vou ouvir uma testemunha que, que às vezes é muito mais prejudicial do que constitutiva, quando eu não tenho um ônus, não é? Tenho um suposto assédio em tese e eu não tenho o ônus, mas se por alguma questão particular esse ônus é invertido, eu preciso saber previamente para saber se eu vou rolar, se eu não vou rolar, ou se eu vou preferir outro tipo de prova. O que não dá é ser na sentença e eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de desconstituir qualquer tipo de argumentação da petição inicial. E o que Mas, acontece até mesmo com prova pericial, né? Porque prova pericial a gente paga para. Aqui, antes da reforma trabalhista, a gente pegava previamente.
né? Então, a priori, assim, a gente tentava fazer o máximo para não produzir prova pericial, porque a gente sabia que seria muito oneroso, né? E até a gente chegar no final do processo, para ter restituído aquele valor, por muitas vezes a gente optava por não fazê-la, por não produzi-la, né? Então, quando invertia-se ao final do processo, a gente já não tinha mais essa oportunidade. E aí, até eu recorrer para pedir a nulidade dessa sentença e tudo mais, eu já tinha tendo uma grande perda dentro do processo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas vamos lá, é certo que esse 818, principalmente os parágrafos que tratam da inversão, eles já seriam utilizados nesse momento em relação à proteção de dados, né? E certamente o magistrado trabalhista ele iria se valer já desse arcabouço normativo para também aplicar em relação a litígios envolvendo proteção de dados. Mas eu acredito que a própria LGPD também disciplinou alguns aspectos nesse sentido de ônus, não é, Kelly? Queria que você falasse um Sim. pouquinho em relação ao próprio texto da LGPD, o que é que ela trata em relação a isso? O que que ela trata, né? Porque assim, a gente, para que esses dados eles sejam tratados, né, para que o dado daquele titular desse dado ele seja efetivamente armazenado, tratado, enfim, quando você fala de tratamento são 20 verbos, então a gente tem verbo pra caramba aí para para falar, né? Mas quando a gente vai falar do tratamento de dados por parte de uma empresa, o titular ele tem que dar, de algum modo ele tem que realmente consentir, né? Dentre tantas as bases, dentre a obrigação legal, dentre legítimo interesse, e o primeiro que é falado é o consentimento, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido, a legislação fala expressamente no artigo 42, parágrafo 2º, que se o titular não tiver condições, então no caso de hipossuficiência mesmo, de comprovar que existia esse consentimento, inverte-se o ônus da prova. E aí o controlador que vai ter que comprovar efetivamente que ele tinha o direito de tratar aquele dado, né? Só que a legislação da LGPD, ela fala expressamente o processo civil, né? Ela não fala em processo de trabalho. E aí, inclusive, tu me atentaste quando a gente estava conversando antes, que de repente ele estava querendo Já foi um recado, eu acho. retirar, né? Retirar esse viés trabalhista. Mas como a gente tem uma legislação trabalhista absolutamente protecionista e a gente também vê esse caráter de hipossuficiência na relação laboral, a gente entende, além do fato, claro, do Código de Processo Civil ser fonte subsidiária do processo do trabalho, a gente tem que realmente, a gente vai aplicar essa regra muito possivelmente dentro dos processos, na hora de um titular, que no caso seria o empregado, for reclamar do tratamento indevido daquele dado dele, e não dizer que não houve consentimento de alguma forma, possivelmente dentro do processo do trabalho, realmente é o controlador, então são as empresas que vão ter que provar que ela tinha o motivo e tinha base para realmente tá tratando aqueles dados, né? E aí eu entendo que, assim, o consentimento, ele é extremamente frágil, porque para um empregador conseguir o consentimento seria por escrito, mas até que ponto que ele conseguiria comprovar que não houve uma coação para assinar aquele documento? Né? Além do consentimento ser revogável a qualquer tempo, né? Então, assim, na hora da gente colocar isso dentro de um processo, muito possivelmente o empregado vai dizer: não, eu fui obrigado a assinar aquele documento, eu não consentia efetivamente para que meus dados fossem tratados, e ele que comprove lá que realmente existia um consentimento efetivo e real quanto ao tratamento dos meus dados, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que esses dados eles vão ser compartilhados pela empresa, não tem como eles não serem compartilhados, né? Em especial quando a gente fala em empresas de grande porte, que às vezes são empresas terceirizadas, ou então são empresas que têm um plano de saúde, um plano de seguro, que tem um contador. Esses dados eles vão estar circulando, né? E qualquer desvirtuamento desses dados, o empregador responde solidariamente, né? Então, tudo Pronto. isso realmente vai estar lá dentro do processo e a gente tem que ter esse cuidado. Com certeza. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui da Gabi. Eu vou só fazer um complemento aqui às palavras brilhantes da Kelly.
Mas essa pergunta é bem interessante. Ela pergunta assim, Kelly, qual seria um exemplo de dado a ser questionado na Justiça do Trabalho? Eu vou chegar nela, tem até casos práticos, mas uma coisa que você ponderou muito bem, Kelly, dessa aplicação, dessa provável aplicação do texto da LGPD nas futuras contendas trabalhistas, né? Isso também eu acredito muito por alguns motivos. Primeiro técnicos, né? Por se tratar a LGPD de uma norma especial, então ela acaba tendo prevalência em relação à norma geral. É uma norma mais nova, né? Então, até mesmo se a gente considerar a reforma trabalhista de 2017, o texto da LGPD ela é posterior, então é uma norma mais nova, né? E uma coisa interessante é que essa hipossuficiência, ela também faz com que os contratos de trabalho, em sua grande parte, eles acabem sendo praticamente contratos de De adesão, né? adesão. Então, faz com que o empregador ele disciplina os benefícios das suas regras e a opção que o trabalhador tem é de aceitar ou não, né? E isso faz com que ele tenha esse viés de hipossuficiência, porque justamente se ele está procurando emprego é porque ele está numa situação Dependência de econômica até mesmo, dependência né? econômica, né? De busca de melhoria econômica. Então, ele está ali no momento de aceitar para justamente sair de algum tipo de situação em que ele busca melhoras para a sua vida. Então, tem tudo isso que faz com que a relação seja um pouco, ou até às vezes muito, destoante, né? Em prol do empregador, e por isso a própria Justiça do Trabalho, a interpretação que se dá à legislação trabalhista sempre é de forma protetiva, né, ao obreiro, ao trabalhador, né? Em relação a essa pergunta da Gabi, principalmente eu vejo muito eu vejo muito risco em relação a dados sensíveis, né? Sem maiores detalhes, mas eu já tive uma ação em que eu tive que me debruçar em relação a questionamentos sobre possíveis vazamentos em relação à informação do colaborador ter ou não, ser ou não soro positivo, né? E que essa informação teria sido disseminada no chão de fábrica. E, claro, que numa reclamação trabalhista, isso foi imputado a responsabilidade para a empresa, né? Isso ainda não tinha LGPD. Certamente, se fosse no dia atual, esse pleito também estaria fundamentado na LGPD. Então, é um dado extremamente sensível, já que trata da saúde do colaborador, mas não só esse. Pode se questionar questões de religião, né? Questões de gênero. Todos os dados sensíveis, eu acredito que serão esses que serão objeto de questionamento em reclamações trabalhistas. Não são esses simples dados, nome, endereço. Isso eu acredito que, claro que sempre surge tudo na Justiça do Trabalho, mas eu estou falando em regra geral, o que vai ser de fato questionado são os tratamentos adequados em relação a dados sensíveis, né? Esse que vai dar um pouco mais de trabalho para a gente aqui, advogado corporativo, para conseguir defender e fazer com que a gente demonstre para o juízo que a nossa empresa está em conformidade, está adequada à LGPD, né? Acredito que tenha respondido. Se caso não tenha respondido, Gabi, tenho certeza que a Kelly vai responder de forma muito melhor que eu. Assim, a legislação ela fala expressamente quais são os seus viés, quais são os seus princípios até, né? Então, na hora de realmente haver essa colheita de dados, a gente tem sempre que pensar, em especial, assim, acho que sobretudo, a necessidade daquele dado. Então, por que eu preciso realmente ter aquele dado? E a finalidade desse dado, né? Então, entrevistas de emprego a gente vê muito, né? Inclusive já tiveram inúmeros reclamações trabalhistas relacionadas à questão de quantos filhos você tem, se você é casada, você não é casada, né? Você pretende engravidar. Isso são coisas que a gente realmente não precisa. Claro que dependendo de cada caso, dependendo de qual seja a necessidade efetiva da empresa e a finalidade daquela empresa, né? Mas a gente realmente não precisa, dentro de uma empresa, numa entrevista de emprego, ou mesmo na ficha de registro de empregado, ter qual é a religião daquele colaborador.
né? E aí, assim, eu já cheguei a ler, inclusive, alguns artigos que falavam sobre essa questão da finalidade, né? Que ela é uma questão, assim, um pouco delicada, né? De, por exemplo, a biometria desse funcionário. A gente precisa ter para ele poder ter acesso. Isso aí realmente é uma necessidade da empresa. Né? Mas se ela se utilizar dessa biometria para algum outro objetivo, já quebra a questão da finalidade e aí ele já pode discutir nesse sentido. Então, Exatamente. realmente, eu concordo plenamente que os dados sensíveis, que são justamente esses, de orientação sexual, religião, gênero, biometria, né? Até a própria imagem, eu entendo que pode ser considerado como dado sensível, conforme o caso, obviamente. Eles são o que realmente vão provavelmente ser mais demandados na justiça do trabalho, até porque não é um dado que você concede mais facilmente, né? Porque hoje a gente está numa geração, a partir do advento da internet mesmo, né, que as informações a gente já prestou. Qualquer cadastro, você vai se matricular num curso, você faz um cadastro lá colocando um monte de dado. Né? Então, a proporcionalidade, a proporção disso a gente não sabe. Mas determinados dados, eles são específicos e eles realmente vão ser prestados para determinadas empresas, determinadas companhias, né? Então, por exemplo, essa questão do soro positivo, né? É um assunto que é super delicado, a gente tem até súmula, né? Da Justiça do Trabalho tratando sobre a esse respeito. Então, uma empresa poderia ter essa informação porque realmente o funcionário é submetido a testado médico ocupacional, mas outras companhias que não fossem empregadoras desse funcionário não teriam por que ter essa informação. Então, é muito mais fácil realmente ele passar para a empresa essa responsabilidade, né? Então, realmente, antes de mais nada, na hora da gente pensar na colheita e no tratamento dos dados, a gente tem que pensar na necessidade e na finalidade. Sem sombra de dúvida. Acho que eu não vou agradar muito a Gabi aqui em relação a essa última pergunta dela, porque o direito é a arte, é a ciência do depende, né? É a ciência do caso concreto, não existe uma resposta sim ou não. Ela menciona aqui, mas esses dados normalmente não precisam ser mencionados em sede de contratação, ou precisam. Isso é muito relativo, depende do tipo de caso concreto. A LGPD às vezes é tão complexa por conta disso. Não há uma fórmula, não há uma equação. Antecedentes criminais, em regra, ela é vedada, é um ato discriminatório você pedir num processo seletivo. Mas também já existe entendimento pacífico no TST de que, a depender do cargo em que está se candidatando, ele é sim um documento exigível e necessário. Vigilante, né? Cargos em que o funcionário vai manusear instrumentos cortantes, vai manusear tóxicos ou entorpecentes, bancários. Tem alguns cargos em que esse ato, que para muitos outros é considerado discriminatório, é um ato necessário para a contratação. Da mesma forma, exigir um exame gestacional da candidata. É um absurdo, em grande parte dos cargos, você exigir um exame como esse, porque de fato você vai fazer uma seleção de forma discriminatória. Mas o caso concreto sempre nos traz uma novidade, porque tem determinadas situações em que aquele emprego ele é eminentemente insalubre. Né? A trabalhadora estaria aqui aceitando e passando no certame, ela teria que desenvolver suas atividades num local insalubre. E a própria legislação impede a funcionária gestante de trabalhar num local insalubre. Então, é necessário que o empregador exija esse tipo de exame para não colocar a dignidade e a saúde dessa nova candidata num local em que ela não pode trabalhar. E assim sucessivamente, assim tem vários, a gente pode fazer vários exames, vários exemplos. Toxicológico, né? O toxicológico próprio... para motorista, né? Exato. E em relação a dados sensíveis, tipo, o próprio gênero, o gênero sequer é considerado um dado sensível, é um dado pessoal comum, mas a depender do caso concreto, ele pode se tornar um dado sensível. Né? Vamos dizer que a gente receba um currículo e está lá, Mário José, né? Quer se candidatar. Chega na hora da entrevista, o cara se identifica, né? A identidade social como Maria. E aí? Aquele gênero dele é um dado sensível, porque ele se reconhece como mulher.
mas ele tem que, por questões burocráticas ainda, ter que colocar o nome dele, o gênero masculino. E aí pode ser ato de uma discriminação no momento do processo seletivo. Então você vê que nada é tão simples, né? Nada é muito simples, tudo tem que ser analisado no caso concreto, né? E é a boa-fé, né? A transparência, a finalidade, né? A necessidade, são os princípios que regem a LGPD, que vão nortear como a gente vai ou não utilizar aqueles dados ali para fazer com que o tratamento seja o mais correto possível. Não é isso, Kelly? É isso. E assim, como a gente realmente não tem previsões expressas falando sobre o direito e processo do trabalho dentro da LGPD, muito possivelmente tudo vai depender do caso concreto, né? E a gente que agora está falando de uma coisa que é nova, que a gente ainda não viu muito, a gente ainda vai ter que realmente pisar em ovos, esperando para ver como é que a jurisprudência vai reagir quando começarem a vir essas demandas, né? Claro que, considerando que a gente já tem isso que a gente está aqui divagando, né, sobre a questão da inversão do ônus da prova e se tratando de LGPD, já imaginando que a tendência será que realmente haverá a inversão do ônus da prova, né? Mas claro que vai caber ao empregador, a partir de quando realmente implementar essa questão da governança de privacidade e de implementação efetivamente da Lei de Proteção de Dados na empresa, se cercar de cuidados para realmente demonstrar que aquilo virou uma cultura na empresa. E não somente que ele vai apresentar um plano de proteção de dados, uma política de proteção de dados dentro da empresa, mas que vai ser mais um papel assinado pelo funcionário quando da sua contratação, né? Por isso que a gente não pode, como tu muito bem falaste, não tem como a gente colocar só uma cláusula no contrato de trabalho desse funcionário, porque o contrato ele é visto como contrato de adesão, assim, a gente não tem como discutir muito isso, né? Então a gente realmente tem que implementar um programa na empresa, um plano realmente de proteção de dados, tal como são os programas de saúde, segurança do trabalho que as empresas adotam, mas a gente realmente precisa demonstrar que ele é efetivo, né? E que existem treinamentos, que existem uma manutenção dessa proteção de dados a ponto disso virar cultura na empresa. Né? Claro que isso não é do dia para a noite, claro que a gente não consegue isso, em especial se tratando de empresas grandes, mas a gente precisa implementar isso em todas as empresas, da padaria da esquina até as grandes, né? E a gente tem que se cercar realmente de respaldos e de cuidados para que a gente diminua os riscos de uma possível condenação nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. E principalmente estar sempre atento, né? Estar sempre conectado a órgãos oficiais, porque em breve, muito provavelmente, vão sair as primeiras regulações da Agência Nacional. Então, muita coisa que a gente está discutindo aqui pode perder o objeto. Então, Sim. é uma discussão que está em processo, está em amadurecimento. Já ouvi falar que tem legislações paralelas que já estão para ser encaminhadas para o Congresso. Eu já ouvi, e inclusive sei quem são os autores da legislação, que é específica para trabalhista. Então, tem professores, tem doutrinadores que estão trabalhando nisso para tornar a LGPD nas relações de trabalho algo mais claro e mais objetivo, mais Mais expresso na lei. palpável também, né? Mais Exatamente. palpável, assim, porque assim, para a gente agora, para uma implementação de supetão, ela é meio abstrata. Você vai imaginando quais são os riscos e vai implementando como dá dentro daquilo que a gente interpreta a partir dos princípios que baseiam o processo e o direito do trabalho. Né? Mas, Exatamente. claro que não tem nada expresso, então a gente está no campo das ideias. Então, a gente realmente espera, inclusive, né, que os órgãos, o Ministério do Trabalho, que foi incorporado pelo Ministério da Economia, né, tenha realmente uma postura um pouco mais assertiva nesse sentido, né? As próprias jurisprudências iniciando um andar para ficar mais claro realmente, e realmente legislações que consigam nos nortear, né? Sim, Decretos que consigam nos nortear a partir dessa perspectiva. com certeza. Mas vamos devagar mais um pouquinho, porque tudo é na cogitação. E aí eu trago uma questão que até eu ouvi numa live, se não me engano, da professora Volia, não sei,
mas uma questão interessante em relação à figura que foi trazida pela reforma trabalhista, né, que seria o empregado hipersuficiente, né, aquele empregado que tem o grau superior e recebe um salário em patamar mínimo de 2 vezes o O valor teto do da Previdência. FGTS, né? Então, é uma figura que, em tese, para a legislação trabalhista, ele já teria uma certa capacidade, né, uma certa habilidade para poder negociar com o seu empregador, né? Então, ele poderia fazer ali algumas concessões, fazer algumas negociações. E aí fica essa questão do que tudo que a gente conversou em relação ao contrato de adesão, se essa cláusula acaba sendo nula, se não é. E essa figura do empregado hipersuficiente, Kelly, o que é que você acha? Você acha que o mero consentimento lá, desde que esteja obedecendo o que a LGPD prevê, né, que seria, se escrito, ter uma cláusula em destaque, né, e demonstrar a livre manifestação. Tendo isso comprovado, teria validade, o ônus passaria a não ser invertido e seria sim do trabalhador hipersuficiente? Então, se a gente for levar em consideração essas máximas, né, que foram criadas a partir da reforma, que inclusive foram até tratadas nas medidas provisórias na época da pandemia, né, agora, quando da pandemia, dessa figura, né, do empregado hipersuficiente. Claro que ele é o empregado que não é o comum, né? Porque ele ganha um salário relativamente alto, né? Hoje está no teto da Previdência a 6 mil reais, mais ou menos. Então, a gente imagina isso. A gente imagina que ele vai seguir a mesma sorte de como ele é abordado na reforma trabalhista, a partir da reforma trabalhista, né? É um empregado que ele é hiperqualificado, né? Então, geralmente é aquele que já tem uma graduação, ele tem maior poder na hora de realmente fazer essa negociação. Mas na prática, será que efetivamente ele tem? Será que ele pode dizer para o empregador efetivamente o que ele quer? O que ele quer fazer? Quais são as decisões dele? Será que ele tem esse poder de se impor? Né? É isso que a gente tem que pensar na prática. Mas eu entendo que se a gente for seguir a sorte dos valores e princípios trazidos pela CLT e pelo processo do trabalho, eu entendo que ele vai ser visto, sim, como um empregado que ele tem condições de dar esse consentimento de uma forma, digamos assim, com menos preciosismo. Né? Então, a gente não precisa fazer uma comprovação tão assertiva como a gente faria do empregado considerado hipossuficiente. Né? Mas assim, claro, né, doutor? A gente está aqui no campo das ideias. Né? Mas, claro, que a gente também vai pensar dentro do processo do trabalho na primazia da realidade, né? Porque, muito embora ele seja considerado hipersuficiente, como eu disse, será que ele é efetivamente hipersuficiente? Né? Será que ele tem essa liberdade junto ao empregador? Será que ele também não tem uma dependência econômica dentro desse emprego? Né? Então, tudo isso também deve ser ponderado. Por isso que eu reforço essa questão de ser imprescindível cada caso concreto ser observado, mas é óbvio que a gente também vai ter decisões que vão ser uniformizadas, né? Mas eu acredito que a regra geral vai ser que o consentimento deles vai ser menos cuidadoso, digamos assim. Né? Ele vai ser realmente vai ser observado aquilo que está previsto expressamente na lei quanto à questão do consentimento. Não, eu sou bem tendente a defender também essa ideia, porque, ao contrário, eu estaria esvaziando o texto normativo, que é muito perigoso, principalmente para nós que militamos aí na advocacia corporativa. A gente já sabe que muitas dessas interpretações, né, mesmo em textos literais, né, já existem algumas interpretações que conseguem deturpar o que o legislador queria em sua Quis essência, trazer, né? Quis trazer, né? assim, porque realmente Exatamente. a gente já tem essa questão da desvantagem, né? Dentro de um processo, né? Para manter o equilíbrio, realmente os ônus são muito maiores para o empregador quando de um processo trabalhista. Né? E aí, quando a gente observa esse conceito sendo esvaziado, a gente vê mais um problema aí pela frente. Né? Mas eu me cercaria de todos os cuidados da mesma forma.
porque aqui claro, sempre. A questão é só que é, a própria legislação ela já resolve essa questão, né? Então, quando você menciona, será que realmente ele não foi coagido? Será que ele não é dependente? Será que ele não tomou uma medida sem ser uma livre manifestação? A própria lei já resolve isso porque o consentimento não pode ser dado sob qualquer vício, né? O vício de consentimento, por si, ele anula qualquer tipo de autorização. A questão é quem vai ter que provar. E eu entendo que nessa situação, até um respeito ao texto normativo, eu acredito que a Justiça do Trabalho deveria observar que o ônus seria desse tipo de Dele. empregado suficiente. Concordo, sim, Né? concordo. Então, e claro que se ele comprovar no caso concreto de que aquele consentimento teve um vício em sua origem, claro que aí ele seria anulado e as reprimendas judiciais seriam aplicadas. Mas vamos ver os próximos capítulos, né? Eu acredito que E eu entendo o seguinte, o consentimento é muito frágil, né? Por vários motivos. Primeiro, porque ele tem que obedecer vários requisitos para que ele fique configurado, sob pena de ser considerado viciado e nulo, portanto. E segundo, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? Então, você se agarrar àquela possibilidade de você tratar aqueles dados só com base no consentimento é muito frágil, né? É muito frágil. Então, realmente, o ideal é a gente tem 10 hipóteses, a gente pensar numa dessas 10 hipóteses, além do consentimento, para também nos respaldar como tratar aqueles dados. Né? E a gente já tem fragilidades na lei, porque existem até, mesmo para dar essa base para o tratamento, alguns conceitos que são vazios, assim, não é vazio, eles são incertos, né? Então, o que seria o legítimo interesse do empregador na hora de lidar com aquele dado, de tratar com aquele dado, né? Em cada caso concreto, a gente vai ter que observar por que teria o legítimo interesse de você lidar com aquele dado, de você tratar aquele dado, né? Então, eu tentaria, de todas as formas, lidar com o fato do meu legítimo interesse. E aí colocaria em segundo plano o consentimento, porque ele realmente tem essa fragilidade, né? Essas duas fragilidades que são muito grandes. sim. A gente concorda em quase tudo. Tipo, das 10 bases legais, essas duas são as últimas, né? Agora, qual delas ser a primeira, tem os prós e os contras. Tem a volatilidade do consentimento, de que o cara pode acordar consentindo e dormir revogando, né? E fora a dificuldade de comprovação de que esse consentimento ele foi de fato livre, inequívoco, né? Informado, mas também o legítimo interesse tem aquele problema de que você tem que fazer um relatório de impacto, você vai estar sobre o alvo da Agência Sim, Nacional, sim, então sim. é um grau muito maior de fiscalização e proteção quando você inclui um dado como legítimo Legítimo interesse. interesse. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo assim, que ele se torna justamente um pouco mais seguro por conta disso. Porque a Sim, partir do momento que eu tenho vários entes me fiscalizando, a partir desse conceito, eu tenho um respaldo um pouco maior na hora de defender o porquê que realmente eu consigo tratar aquele dado com essa base. Né? sim, Muito se discute hoje de não vou aplicar LGPD ainda porque a gente não tem multa, porque não tem agência, mas opa, peraí. Tem muitos outros órgãos interessados, né, no efetivo cumprimento, em especial a gente tratando de direito do trabalho, né? Então, tem o Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar, tem o Ministério Público do Trabalho, que vai poder receber denúncias, né? E que essas denúncias elas vão realmente ser efetivas, isso eu não tenho a menor dúvida. E ainda tem realmente o risco dentro do seu trabalho. Então, eu entendo que o legítimo interesse, por mais que ele tenha realmente essas dificuldades aí na hora da gente implementar, ele é mais seguro por isso, porque a gente sim. tem que se respaldar para que ele efetivamente, até porque é um conceito jurídico indeterminado, né? Ele é abstrato, assim, digamos assim. E deixar claro para quem está nos assistindo que são 10 bases legais, mas não há nenhum tipo de vedação e cumulação. Eu posso ter o Sim, consentimento e aplicar o legítimo interesse. Eu posso estar resguardado pela execução do contrato e ainda assim pedir o consentimento. Não há
qualquer problema em cumulação de base. Se assim você entender, principalmente se tratando de algum dado muito sensível e a empresa quiser se resguardar com mais de uma base, que assim o faça. Quanto mais proteção, melhor. Agora, sendo que esse tratamento tem que ser realmente bem feito, né? Kelly, seu sócio quer fazer uma pergunta aqui para você. E aí o Felipe está perguntando se caberia danos morais coletivos à empresa que divulgar dados dos seus funcionários. O que é que você acha? Olha, eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta, que ele me surpreendeu com essa pergunta, tá? Fique bem claro. Porque, assim, uma dúvida que eu mesma tenho é se uma norma coletiva ela poderia ter o viés de dar esse consentimento por um grupo de empregados, né? Que isso também é uma coisa que possivelmente depois será implementada através de uma legislação própria, mas que é uma dúvida, né, que paira, né? A partir do momento que o sindicato funciona como substituto, será que poderia, numa norma coletiva, dizer que a empresa tal pode tratar o dado tal? Enfim, né? Mas eu entendo que sim. Se a gente respondendo a pergunta do Dr. Felipe, né? Eu entendo que sim, caso realmente exista uma comprovação de que essa empresa ela tem um tratamento, ela não implementou nenhuma norma de conformidade e realmente esses dados eles foram disponibilizados de uma forma muito volátil a ponto de realmente ser acessível para qualquer pessoa, né? Então, dados sensíveis serem acessados por terceiros e que isso vai se espalhar, enfim, eu acredito que sim, mas realmente se houver essa comprovação de que a empresa não tomou todos esses cuidados e não tem um aculturamento de cuidado com esses dados e de cuidado com a privacidade de modo geral. E lá vamos nós nessa celeuma de danos morais, né? Mais uma indústria de danos morais pela frente. Vão ser danos morais em ré ipsa, vai ser, né? Como é que vai ser esse tipo de danos morais, né? Basta a comprovação do incidente, ou tem que comprovar o efetivo dano? Como é que vai ser? São diversos questionamentos que realmente vai tirar o sono de muito empresário aí, porque a gente não sabe como é que vai se consolidar e provavelmente só vai consolidar quando chegar no Supremo Tribunal Federal. Exato. Nem mesmo no TST eu garanto que tenha uma forma pacífica em relação a isso. Eu acho que vão ser temas que vão subir e vão esperar aí algumas determinações, alguns esclarecimentos do Supremo. É o que eu penso, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que pode falar, Kelly, que eu, justamente no gancho do Felipe, eu queria te perguntar em relação justamente a essa responsabilização, né? Havendo um dano em relação a um maltratamento, algum incidente em virtude de um tratamento equivocado dos dados do titular, qual é o tipo de responsabilização que a LGPD prevê para esses agentes de tratamento, os controladores e os operadores? Então, a gente tem uma parte inteira da legislação, um capítulo inteiro da legislação que fala sobre isso, né? Que tanto o controlador quanto o operador têm a responsabilidade, né? Inclusive, eles podem responder solidariamente pelo tratamento desses dados. Então, tem aplicações de multa, tem uma série de consequências realmente caso esses dados não estejam tratados de forma correta, né? Além, claro, da indenização por dano moral, que é cabível no caso, né? Caso comprovado realmente que exista um dano efetivo causado a esse titular desses dados, né? Por isso que a gente tem, de fato, inúmeros cuidados a serem tomados, né? Não pensando só nas multas, porque as multas assustam, né? Quando a gente pensa que elas podem chegar a 50 milhões, a gente se assusta. Por infração, né? A gente se assusta. Mas a gente também não pode deixar de pensar no dano moral, né? Como tu disseste, a gente tem uma indústria de dano moral, então qualquer motivo pode levar ao pedido de indenização por dano moral dentro da Justiça do Trabalho, dentro das juizados especiais, dentro da Justiça Comum, justamente por esse tratamento indevido.
né? E assim, preocupa bastante porque a gente fala da LGPD que entrou em vigor agora, mas nenhuma empresa está começando agora, né? A gente tem dados que estão armazenados e que estão sendo tratados há muitos anos e que para você fazer o inventário desses dados, para você fazer o mapeamento desses dados, para você fazer uma higienização desses dados, demanda muito tempo e muito esforço. E que a gente, no contexto que a gente está inserido agora, dificilmente alguma empresa realmente está demandando esforços para isso, né? E, portanto, está se colocando numa situação de vulnerabilidade para esse tipo de demanda e para as futuras fiscalizações que vão vir e possivelmente vão retroagir à época de quando a lei entrou em vigor e não de quando a agência vai começar a atuar, né? Sem dúvida. Então, todos esses cuidados realmente a gente precisa pensar e, tal como a conformidade de modo geral, né? O compliance de uma empresa nunca é simples de ser feito. Sempre depende de realmente muita dedicação, depende de uma mudança de cultura da empresa, que acho que é o maior desafio para quem trabalha com isso, né? E em se tratando de LGPD ainda mais. Não, é tão complexo isso, a mudança de cultura é tão grande, que primeiro parte da questão da possessividade dos dados, ou seja, eu coletei, os dados são meus, né? Então, a cultura empresarial é essa. Se está no meu banco de dados, eu faço o que eu quiser, né? Então, você romper com essa cultura de que os dados eles não são transferíveis, o titular ele continua sendo aquele empregado, né? E ele pode revogar e pode requerer a retificação, a exclusão, a observação de qualquer tipo deles a qualquer momento, né? Então isso já é uma questão. E outra questão que é muito importante também é verificar que essas empresas, no momento em que elas estão fazendo essas seleções, elas compartilham dados com terceiros, inclusive dados que não são do empregado. Ou seja, uma coisa que se pensa, mas eu estou usando esse dado para o bem dele, então eu posso. Como? Tipo, se é para compartilhar, para dar um plano de saúde, por que eu vou pegar um consentimento? Eu estou concedendo um plano de saúde para o cara. É a saúde dele que eu estou beneficiando. Eu preciso do consentimento dele para o bem dele? Precisa, né? Precisa. Não interessa se é para beneficiar, até porque o benefício é algo subjetivo. Você pode achar, pode ter certeza que é algo benéfico, quando a pessoa pode entender que não é para ela, né? E outra, até o próprio titular, tipo, por exemplo, o próprio plano de saúde. Eu coloco minha esposa como dependente. Eu não tenho condições de autorizar a entrada dela e colocar os dados dela, né? Quem titular dos dados dela é ela. Ou seja, é uma mudança muito grande de cultura. Até mesmo para você colocar um dependente e compartilhar esses dados, vai ter que ter uma cartinha. Eu, esposa de Luciano, empregado dessa empresa, autorizo que ele informe os meus dados para compartilhamento na empresa tal para fins de inclusão no plano de saúde. Então, para a gente compreender a extensão disso, pela ausência de uma cultura de proteção de dados no Brasil, nós mesmos, como titulares, a gente vai penar muito, né? E é o que eu sempre digo, as empresas elas não são seres abstratas, né? Elas são formadas de pessoas. Então, a partir do momento em que os titulares, as pessoas naturais que comandam uma empresa, eles tiverem a compreensão, né, da necessidade de proteger os seus dados, aí sim, a partir daí, é que talvez eles consigam entender a necessidade das empresas deles também respeitarem esse direito, né? Então, se ele como gestor, como pessoa física, ele não compreende nem valoriza os seus próprios dados, como a empresa que ele gere vai respeitar os dados de terceiros? Então, é uma mudança de cultura muito grande e que parte de dentro para fora, né? É da gente, como pessoa natural, valorizar os nossos próprios dados. A gente passar a olhar aqueles termos de uso, das políticas de privacidade. A gente quer baixar um e-book, a gente dá qualquer tipo de informação só para ter aquele e-book ali.
a gente quer entrar num curso gratuito, a gente bota qualquer tipo de informação para poder se cadastrar, o que importa é a gente ter aquela aula gratuita. E a gente não tem essa cultura de valorização. Então, isso é complexo, isso vai demandar tempo, né? E, infelizmente, está sendo de forma invertida. É a lei que está impondo uma cultura, quando na Europa essa cultura foi sendo formada por décadas e décadas e décadas até se consolidar na GDPR. Né? Aqui a LGPD é que vai fomentar uma mudança de cultura, mas que pelo menos vai servir para alguma coisa, tinha que vir, já estávamos muito atrasados também, né, Kelly? Sim, né? Na verdade, essas políticas implementadas dentro das empresas, elas vão ter que ser uma lei dentro da empresa, né? E quando a gente fala de dados, eles vão ter que servir o tratamento de dados de modo geral dessa empresa. Ele vai ter tanto que ser compartilhado com esses funcionários, quanto ele vai ter que fazer parte de uma diretriz que vai ter que realmente ser obedecida por todo mundo com quem essa empresa tem uma relação, com as empresas terceirizadas, com as empresas de plano de saúde, com o RH, com as empresas de vale transporte, com a empresa de vale refeição, né? Então, isso realmente vai ter que ser de conhecimento notório, de conhecimento total a respeito daquela empresa, para que realmente não haja esse compartilhamento, né? Como tu falaste, hoje em dia, com essa questão da internet, a gente sai dando nossos dados por aí, a gente não sabe para onde é que eles estão. A gente já não tem mais ideia de onde é que foi. E aí, realmente, a GDPR ela já foi implementada há muito tempo, inclusive, na verdade, essa cultura, né, já é implementada há muito tempo. Eu até achava que deveria ter sido um tratado, né, internacional a esse respeito, conosco aqui nos contemplando também. Né? Ou então que a LGPD deveria ter sido implementada em etapas, né? Não só simplesmente foi feita em 2018 e a gente teve esse período todo para agora ela começar a valer, né? A grosso modo é isso. E aí já começa assim, desse jeito, de supetão, né? Em especial a gente sabendo como é que funciona a cultura brasileira de modo geral, né? A gente não fica estudando uma lei por 2 anos para implementá-la. A gente só começa realmente a pensar nela quando ela efetivamente já está valendo para a gente, já vai trazer consequências para a gente, né? Então, ela poderia ter sido feita em etapas. Olha, o primeiro passo vai ser esse, o segundo passo vai ser esse, o terceiro passo vai ser esse, até que efetivamente existisse a questão das multas e a fiscalização e etc., para que desse até um respiro mesmo na sua implementação, né? Porque não tem como, ela entrou em vigor em agosto, eu começar a implementar ela agora, já em novembro ela está implementada dentro de uma empresa, é impossível, né? É. Então, é isso. Não, com certeza. Muito aconteceu também, Kelly, por conta dessa ausência da NPD, né? Sim, A vacatio legis não é um simples descanso, né? Ela tem uma serventia, assim como o CPC também veio quebrando vários paradigmas e teve a sua vacatio legis de 1 ano, e que foi muito pouco, porque o próprio judiciário foi. não conseguiu se adaptar a tantas alterações e tantas inovações do novo Código Processual. A mesma coisa foi a LGPD, que inicialmente tinha uma vacatio de 18 meses e aumentou para 24, mas esses 24 meses não foram aproveitados para Para absolutamente nada. nada. Não tinha sequer uma promoção, não tinha sequer uma regulação, não se tinha sequer uma instigação ao debate por parte da administração pública, e apenas no momento em que houve a publicação é que começa, a publicação não, a vigência beirando aqui, todo mundo tentando prorrogar, né? É que caiu a ficha de que não teria muito mais o que se fazer, a não ser pensar em implementar. Então, muito complicado quando a gente investe essas ordens, né? E direcionando para finalizar aqui, deixar os últimos minutos contigo, especificamente em relação ao ônus, por mais que a gente esteja divagando muito, por não ter ainda muitos casos concretos, especialmente na esfera trabalhista, a dica que eu dou em relação a se preparar para esse ônus probatório que muito provavelmente vai cair no colo do empresário, é justamente você se preparar em termos de organização, de instauração de um programa de conformidade. E isso vai depender do tamanho da sua empresa. Não quer dizer que você precise de algo extremamente complexo para uma empresa que tenha 5, 10 pessoas. O que tem que demonstrar é a sua boa-fé e o seu interesse de adequação. Nem que seja
no site, você colocar lá o caminho adequado para tratar sobre o assunto, colocar o e-mail do encarregado de dados para você estreitar a relação com o titular de dados, você ter um mapeamento dos dados da sua empresa, você conseguir comprovar isso facilmente, como e quais dados a sua empresa se utiliza, né? Quais as finalidades, você conseguir responder de forma apropriada, né? Uma notificação nesse sentido. No momento que você se sente habilitado de responder uma notificação, em que você consegue saber quais dados e onde, né, e como eles estão sendo tratados, você já está muito bem servido, né? Você já consegue demonstrar para um magistrado que você não está inerte, que você está se adequando, que você está tomando providências para que essa lei seja aplicada dentro da sua empresa, né? E você não vai poder, de forma alguma, ser tratado da mesma forma que outro, que sequer sabe o que significa a sigla LGPD. LGPD. Né? Então, o primeiro passo é esse, é começar a estudar, é começar a pensar quem vai ser o encarregado, quem vai ser a pessoa responsável por tratar desse Tratar. assunto na sua empresa, né? E começar a mapear os dados. A depender da empresa, isso não vai durar 30 dias, 60. Vai durar um ano, vai durar um ano e meio, né? E isso demanda tempo, isso demanda esforço multidisciplinar, né? Isso, o DP, o jurídico, o TI, em sinergia, com treinamentos frequentes, fora que nada disso vai servir se não tiver, né, um exemplo, né, e um incentivo por parte da alta gestão. Né? Se a alta gestão não tiver afinada com a ideia de adequação, nada vai servir, porque ela vai ser a primeira a boicotar todo o sistema. Então, a alta gestão ela é o exemplo, e é o exemplo que arrasta, né? Então, uma mudança de cultura ela precisa ser liderada, né, pelas pessoas que gerem a empresa. Se eles não tiverem em sintonia com esse tipo de matéria, é melhor não sequer começar, porque é algo muito complexo e fazer mal feito é pior do que como deixar de fazer, né? Porque você vai estar tratando dados de forma totalmente equivocadas e o tiro pode realmente sair pela culatra. Queria aqui me despedir e deixar com você à vontade, já que o Instagram liberou geral. Não se sinta pressionada. Tenha esse tempo e fale aí as suas considerações que ainda acha interessantes e pertinentes sobre esse assunto, minha querida. Então, na verdade, só complementando realmente o que tu já tinhas mencionado, né? Como eu disse, os meus clientes, quando eu vou tratar a esse respeito, já dizem que eu faço um terrorismo, né? Mas é porque realmente, às vezes, só a gente demonstrando que existem consequências, né? A não implementação daquele programa, ou então, pelo menos, o desinteresse disso, né? É que realmente as pessoas começam a pensar que é uma coisa séria a ser implementada na empresa. Né? Claro que a mudança de cultura ela não é do dia para a noite, né? Como tu muito bem disseste, ela pode demorar 1 ano, 6 meses, 2 anos. Né? O importante é que, da menor a maior empresa, já comecem a pensar nisso. Claro que quando a gente for pensar em um processo, a gente também tem que ponderar. Nós, enquanto advogados, temos nossos argumentos em colocar em pauta, em colocar em mesa, né? E claro que essa lei não entrou em vigor em um momento tão oportuno, digamos assim, né, para as empresas que estão pensando agora em sobreviver, em não implementar um programa novo, em não implementar uma política nova. Mas a gente já começar a fazer esses mapeamentos, a gente já começar a fazer o inventário de dados, a gente já começar a fazer a higienização de dados, já é um início muito positivo, né? Eu acho que a empresa precisa passar por uma certa auditoria, porque tem funcionário que já foi dispensado há 10 anos e ainda continua tendo uma série de documentos ali, os currículos que chegam e que não são selecionados viram rascunho na impressora. Então, são pequenas mudanças que elas podem começar a ser feitas, a ser implementadas, que vão realmente
tornar essa empresa saudável e em conformidade realmente com a LGPD, né? A gente tem também que lembrar que existem essas figuras que são tratadas de forma expressa dentro da lei, né? Desde o encarregado até o operador, né? O encarregado tem que ser uma pessoa absolutamente independente, e aí não dá para ser, né, só mais peraí que eu vou colocar aquele fulaninho ali na esquina para ser o meu encarregado. Não, tem que ser uma pessoa que realmente tenha conhecimento do que efetivamente é a lei, de como é que ele vai se relacionar com a agência na hora de tratar sobre esse tratamento de dados, né? Até porque a gente também não pode esquecer que um dos princípios é a transparência. Né? Então Sem chega dúvida. lá aquele titular e questiona, olha, eu quero saber como é que está aí o meu cadastro, como é que estão os meus dados, quais são as informações, os meus dados pessoais e os meus dados sensíveis que a empresa, né, que o controlador tem em sua posse. Então, tudo isso é estabelecimento de programas, estabelecimento de políticas, que aos poucos a gente consegue implementar para que essa empresa realmente corra muitos menos riscos na hora de um processo judicial aí pela frente. Né? Mas esse assunto, quando a gente, só para quem está acompanhando a gente aqui, mais cedo eu falei assim, Luciana, eu não vou conseguir falar isso em 1 hora, tem muito assunto para falar. Aí ele falou, fica tranquila, o Instagram me autoriza 4 horas. Eu falei, ai meu Deus, então a gente vai ficar aqui até meia-noite conversando. Mas É verdade. nesse primeiro momento, eu queria só agradecer muito pelo convite, agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu tive um probleminha que eu não estou conseguindo ver quem tá acompanhando, mas eu tenho certeza que é muita gente legal, muita gente querida, que está interessada aí nesse assunto, que realmente é muito relevante e que abrange a todos nós, porque todos nós somos titulares de dados, né? Então, realmente, todos nós temos que ter essa cautela, essa preocupação com os nossos dados pessoais e sensíveis, tal como propriedade nossa que são, né? Então, é Sem isso. dúvida. Muito obrigada. Nada, eu também quero agradecer, foi maravilhoso. Primeira experiência com mais de 1 hora, foi maravilhoso. A gente não ter a pressão dos segundos acabando do Instagram é maravilhoso. E a gente poder abordar de forma tranquila aqui um tema que já é tão árido, né? Então faz com que a gente fale de forma mais produtiva aí para quem está nos ouvindo, né? E eu não poderia deixar de falar, né? Esse material vai ficar gravado, vai para o nosso IGTV, vai para o nosso canal do YouTube. E aqui não vai ser de forma escrita, mas eu acredito que vai ser de forma livre e manifestamente clara. Pedir o seu consentimento, claro, para você ficar no nosso IGTV. Dou o meu consentimento, tá bom? Tá? Nem sempre precisa ser escrita para ser de forma muito clara e muito Exatamente. tranquila de ser entendida. Gente, muito obrigado. Toda segunda-feira, as lives do Curitashi estão tratando um pouquinho sobre a LGPD nas relações de trabalho. É um tema que tem nos despertado muito interesse. A gente tem tentado se especializar ao máximo, porque a gente vê que não só os nossos clientes, mas a sociedade aqui empresarial vai demandar muito disso, porque vai se tornar um diferencial competitivo, essa conformidade. Então, a gente está se preparando para poder ajudar da melhor forma possível. E hoje, a ajuda que a gente pode dar é convidar pessoas especiais, pessoas preparadas como a Kelly, para poder falar um pouquinho, né, sobre cada tema. Semana que vem já teremos outros convidados, falaremos sobre LGPD nas negociações coletivas, foi até algo que a Kelly mencionou sua dúvida específica em relação a isso. Então, a gente vai ter o Estarei Dr. aqui. Valdeci, o Dr. Valdeci, ele é uma pessoa bem experiente na parte negocial, e a gente vai tratar um papo bem bacana sobre isso. Teremos também o Dr. Igor Zani para dar a visão sobre o magistrado trabalhista, então a Justiça do Trabalho vai estar em pauta em relação a isso. Então, não deixem de assistir, e aqueles que, claro, não conseguem ver ao vivo, vão lá no IGTV, vão lá no canal do YouTube, aproveitem, compartilhem, porque o que a gente pode fazer hoje é disseminar o máximo de conteúdo para a gente poder gerar e elevar um pouco o grau dessa conversa, porque daqui a pouco chega agosto de 2021, as penalidades vão ser aplicadas, e eu torço muito para que o máximo de empresas já esteja
minimamente preparada para absorver essa avalanche que vai vir tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.